Senhor, nós te exaltamos e nós bendizemos o teu nome. Ah, Senhor, nós te rendemos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua proteção, pelo teu cuidado. Ah, Espírito Santo de Deus, tens liberdade de mover-se entre a tua igreja. Aqui estamos nós sedentos, Deus, cada dia mais do Senhor. Temos sede, carecemos e precisamos mais e mais do Senhor. Queremos ter experiências novas contigo, Jesus. Queremos ter novas experiências com o Senhor. Leva-nos a águas mais profundas. Queremos maior intimidade contigo, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, vem e toca a tua igreja e fala conosco de uma forma muito especial nessa noite. Nós oramos e nós nos colocamos nas tuas mãos, te rendemos graças e te bendizemos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Hebreus capítulo de número 9, eu quero ler com você esse texto nessa noite. Hebreus capítulo de número 10, desculpe, falei 9, né? 10. Hebreus capítulo 10, versículos 36 a 39. Você pode abrir comigo a sua Bíblia. Ontem nós tivemos o privilégio de estar na cidade de Araucária. Começamos ali mais uma igreja Batista Betel, né? Temos mais uma igreja ali naquela cidade. Ontem nós fomos lá para consagrar um salão, um espaço, orar e consagrar aquele local e abençoar ali em Araucária, bem próximo de Curitiba. Então foi um momento bem especial ontem à noite, nós estivemos ali naquela cidade, naquele lugar. Hebreus capítulo 10, versículos 36 a seguir, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Estar aqui mais próximo de vocês é bem melhor, viu? Nós estamos hoje inaugurando esse púlpito rebaixado. A gente tinha aqui 1,80 m de altura, nós reduzimos, agora está somente com 1 metro, né? Então ficou melhor, mais próximo. O pessoal aqui da frente não precisa ficar com a cabeça levantada lá em cima, né? Versículo 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Diga comigo: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Você pode se assentar. Nós não somos daqueles que retrocedem, porque a Bíblia diz: se você retroceder, Deus não terá prazer nas nossas vidas. Você quer decepcionar Deus? Quer que Deus se desagrade de você? Não, né? Então a gente não pode retroceder. É interessante e ao mesmo tempo um pouco estranho as formas como Deus se manifesta na história da humanidade. O que para muitas pessoas constitui um conflito, um grande problema, na verdade não é. Na verdade é a soberana vontade de Deus para nós. Há coisas que acontecem na nossa vida e a gente não entende, a gente não percebe e a gente estranha, mas quem sabe é mesmo estranho, interessante, mas a gente precisa perceber que a vontade soberana de Deus sempre está trabalhando a nosso favor. Na grande maioria das vezes nós temos dificuldades para entender os propósitos e os planos de Deus, a gente não consegue muitas vezes compreender.
Acontecem algumas coisas nas nossas vidas e a gente começa a questionar e a gente não acha muitas vezes resposta e nós não temos solução para todas as circunstâncias e fatos que nós vivemos, mas a gente percebe então que muitas vezes acontecem coisas assim, principalmente quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, principalmente quando as portas se fecham, e a gente vê uma porta se fechando e a gente não compreende, nós não entendemos aquela circunstância e a gente passa a ter conflitos e viver momentos difíceis. Passamos por momentos de provas, de lutas, de tribulações. Não sabemos muitas vezes esperar em Deus, porque esperar em Deus constitui, na verdade, algo difícil, né? Muitas vezes é uma tortura psicológica. A gente fica esperando e diz: Deus, até quando? Senhor, quando que virá a solução? Quando que virá a resposta? Quando que eu terei, Senhor, de fato, aquela questão resolvida? E a gente fica, é uma tortura muitas vezes de fato psicológica, é uma angústia emocional, uma angústia espiritual. O grande compositor, poeta, rei, ungido de Deus, homem que escreveu, na verdade, a metade dos salmos. Dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, 72 deles são de autoria, tem a assinatura do rei Davi. E Davi teve que aprender por diversas vezes a esperar no Senhor. Ele teve que aprender que Deus tinha uma solução e ele precisou esperar no Senhor. E o Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Outra tradução diz: coloquei toda a minha esperança eu coloquei no Senhor. No Salmo de número 42, Davi pergunta para a sua própria alma, ele conversa consigo mesmo e na sua alma ele faz essa questão: por que você está assim tão triste? Por que, minha alma, que você está assim tão abatida? Mas nessa conversa dele com ele mesmo, ele responde assim, nesse salmo: espera em Deus. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: por que a minha alma está triste? Por que a minha alma está assim tão abatida? E ele mesmo nessa conversa diz: espera, alma, aquieta-te, espera em Deus. E eu quero então pensar com você nessa noite, após esse preâmbulo, quero convidá-lo a pensar comigo em algumas pessoas que aprenderam a esperar na soberania de Deus. É fácil esperar em Deus? Não é fácil. Não é fácil esperar em Deus. Mas eu quero que você perceba comigo aqui hoje algumas pessoas que aprenderam a esperar em Deus. Quando eu olho para a vida de Moisés, Moisés teve que esperar que caísse 10 pragas sobre o Egito, para que Deus pudesse libertar o povo. Eu não sei se Moisés pensou da seguinte forma: eu vou chegar até Faraó e vou dizer para ele: Faraó, Deus disse para você, deixe o meu povo ir. E certamente, na manhã seguinte, Faraó vai dizer: tudo bem, você pode pegar o povo e vocês podem ir. Mas não foi isso que aconteceu. Foram necessárias 10 pragas, até que de fato Faraó tomasse uma posição e dissesse: Moisés, então tudo bem, então o povo pode ir. Mas eu fico pensando, por que será 10 pragas? Você acha que a partir do momento que aconteceu a primeira praga, né, Deus já poderia ter libertado aquele povo, sim ou não? Sim. Na primeira praga, Deus já poderia libertar aquele povo, mas Deus precisava tratar com o caráter de Moisés. Deus precisava tratar com a identidade de Moisés. Ele próprio não sabia exatamente quem ele era. Moisés às vezes pensava que era hebreu, outra hora pensava que era egípcio. Ele mesmo tinha dificuldades de compreensão, porque viveu em situações muito opostas, muito extremas uma à outra. Então ele tinha que, em primeiro lugar, entender muito bem quem ele era. E aí Deus então começa a tratar com ele, e foi necessário 10 pragas sobre o Egito, até que Deus liberou aquele povo. A gente olha para isso, e Deus queria de fato também mostrar a glória e o poder de Deus,
porque como o desafio era muito grande, era 40 anos caminhando pelo deserto. Agora, Deus precisava de fato mostrar para aquele povo quem era esse Deus, que estaria com eles durante esses 40 anos, nessa caminhada e nessa jornada pelo deserto. Então eles precisavam aprender mais e mais de Deus. Moisés tinha se demonstrado fraco em muitas situações. Quando Deus apareceu para Moisés no monte Horebe, enquanto a sarça ardia, Deus falou com Moisés, e Deus disse assim para Moisés: Moisés, vá, pois, agora, e eu o envio a Faraó para tirar o meu povo do Egito. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó? Ou seja, ele tinha crise de identidade. Quem eu sou? Imagine chegar diante do grande Faraó. Quem sou eu? Ele tinha crise de identidade, ele não sabia exatamente quem ele era. E de fato, eu e você não somos nada. Se não for Deus na nossa vida, coitado de mim, coitado de nós. Se não for Deus na nossa vida, nós não somos de fato nada. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo grande amor de Deus sobre a nossa vida. É Ele sim que nos faz forte. Paulo disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não era Paulo que podia, mas ele entendia muito bem: eu posso todas as coisas nele, naquele que me fortalece. Então Moisés precisava compreender algumas coisas. Moisés disse: mas e se eles não acreditarem em mim? Se eles nem quiserem me ouvir? E se eles disserem: não é verdade que o Senhor te apareceu para você? E Moisés novamente disse: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, eu não consigo falar bem. Ah Senhor, eu te peço que envie outra pessoa no meu lugar. Então Deus poderia, a partir da primeira praga, ter liberado o povo de Israel, mas houve necessidade de 10 pragas, houve necessidade de uma perseverança por parte de Moisés, porque Deus de fato queria tratar com a vida de Moisés. Então nós precisamos entender isso nesta noite. O outro fato digno de nota que eu quero compartilhar com você, que é a história do comandante Naamã. Nós lemos isso em 2 Reis, capítulo 5. Naamã, ele recebe uma direção de Deus, através do profeta Eliseu, para que ele se banhasse no Rio Jordão. E ele precisava se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Era um homem importante, era um homem famoso, era um comandante, um general de exército. Quando ele se banhou a primeira vez, você acha que Deus poderia já na primeira vez ter curado ele da lepra, sim ou não? Claro que poderia. Mas por que houve necessidade que ele se banhasse 7 vezes? Deus queria de fato tratar com o caráter de Naamã. Deus precisava curar muitas outras coisas, não somente a lepra, na vida de Naamã. Mas a importância é que, ao olhar para esse texto, eu percebo que houve uma perseverança. Se ele tivesse parado na segunda ou na terceira vez e tivesse dito: eu não vou continuar me banhando, esse rio, as águas são sujas, eu não vou continuar me banhando nele, e certamente o milagre não aconteceria. Mas porque ele perseverou, porque ele foi a segunda vez, ele foi a terceira, ele foi a quarta, ele foi até a 7ª vez. E como ele foi até a 7ª vez, o que aconteceu? O milagre aconteceu. Ele foi curado da lepra porque ele foi perseverante. Nós podemos ainda citar a história da conquista da cidade de Jericó. Aquele grande homem de Deus, Josué, ele tinha uma missão: conquistar Jericó. Jericó tinha muralhas que eram muito fortes. Jericó tinha uma muralha, na verdade não era uma, era 2 muralhas. A primeira muralha de Jericó, que era a muralha externa, os muros externos, tinha 2 metros de largura. Você já pensou? 2 metros de largura é mais ou menos 2, né? De lá até aqui, a largura do primeiro muro. 2 metros de largura por 9 metros de altura.
Esse púlpito aqui, ele tem 1,80 m. Então, é você colocar 5 vezes, né? É mais 4 dessa altura aqui, certamente vai chegar quase lá em cima, o que dá 9 metros de altura. Então, as muralhas de Jericó eram assim: o muro externo, 2 metros de largura por 9 metros de altura. Aí havia um espaço de 1, 2, 3, 4, 5. Havia um espaço de 5 metros e tinha um outro muro de 1, 2, 3, 4 metros de largura. Era difícil ou não era? 2 muros, um de 2 metros de largura, um espaço de 5 metros, outro muro de 4 metros de largura, para depois chegar dentro da cidade de Jericó. 9 metros de altura. Assim eram as muralhas de Jericó. Deus disse para Josué: você vai dar 7 voltas. Cada dia uma volta, 7 sacerdotes vão estar tocando as trombetas, a arca da aliança será carregada. Cada dia uma volta. No 7º dia, 7 voltas. E no 7º dia, após a 7ª volta, vocês vão tocar as trombetas, né? E vocês vão dar um grito e as muralhas vão cair. As muralhas caíram ou não caíram? Caíram. Você já imaginou uma muralha desse tamanho? A fortaleza que era Jericó? Eu acho que nem bomba destruía aquilo. Mas aquele povo, Deus derrubou, porque houve perseverança. Deus disse: são 7 voltas. 7 voltas. Uma volta a cada dia. No 7º dia, 7 voltas. O total são 13 voltas, né? 6 dias, cada dia 1, mais no 7º dia 7, 6 e 7, 13. 13 voltas, porque foram perseverantes. Então nós entendemos que precisa haver perseverança. Quando a gente olha o evangelista Lucas, no capítulo 5, versículos 1 até o versículo 11, ali está Pedro, Tiago, João. Diz a Bíblia para nós que eles haviam pescado a noite toda e nada apanharam. Eles foram perseverantes, porque muitas vezes eles lançaram a rede voltava e nada. Lançavam a rede novamente, traziam a rede de volta e nada. Lançavam a rede novamente e traziam de volta a rede e nada. O texto diz que eles pescaram a noite toda, foram perseverantes. Mas Jesus chega para eles e manda eles novamente lançarem a rede. Eles dizem: debaixo da tua palavra, sob a tua palavra, nós lançaremos novamente a rede. E porque eles lançaram novamente a rede, eles pescaram uma grande quantidade de peixes, porque foram perseverantes, porque eles não desistiram, não pararam na primeira dificuldade, ficaram a noite toda. Podiam ter dito para Jesus: não, nós não vamos fazer, já ficamos aqui a noite toda. Mas uma vez mais eles lançaram a rede, e diz para nós o texto que eles trouxeram e pescaram muitos e muitos peixes. Essas passagens que nós lemos, elas nos ensinam muitas coisas tremendas. Nós precisamos aprender através desses textos a fazermos novas tentativas. Existe um conceito racionalista da terceira tentativa, um conceito que a gente tem que tentar 3 vezes, e se a gente não conseguir, a gente então para. Este é um conceito racionalista que não tem base bíblica nenhuma. Tem pessoa que diz: mas eu já pedi perdão 3 vezes, não adiantou. Eu já fiz vestibular 3 vezes e eu não passei. Eu já mandei currículo para 3 empresas, não me chamaram. Sabe, eu já procurei falar com aquela pessoa 3 vezes, mas não adiantou. E a gente, nesse conceito racionalista, humanista, a gente acha que fez 3 vezes, eu já visitei aquela pessoa 3 vezes, não adiantou. Já convidei para minha célula
3 vezes e ele não veio. E a gente para e a gente desanima facilmente. Nós desanimamos por pouca coisa, paramos muito cedo, a gente não continua tentando, insistindo. Você acha que se banhar 7 vezes, certamente não foi fácil lá no Rio Jordão. 7 voltas no 7º dia, sabe? Pescar a noite toda e depois lançar a rede mais uma vez. Foi perseverança, e é isso que eu e você precisamos entender nessa noite. A importância de nós sermos perseverantes, e quando você entende isso, isso faz diferença na sua vida. O texto de 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, diz para nós que o profeta Eliseu, ele estava sofrendo de uma doença, uma enfermidade, que era para a sua morte. Ele iria morrer através daquela enfermidade. E o rei Jeoás vem visitá-lo. Quando o rei Jeoás vem para visitar Eliseu diz para ele: olha, você vai pegar esse arco e essa flecha. E ele colocou as mãos de Eliseu colocou as suas mãos sobre as mãos do rei Jeoás, abriu a janela e disse: você vai lançar essa flecha. E feito isso, ele disse: olha, apanhe mais algumas flechas e agora lance sobre o chão. E o rei Jeoás, ele lançou 3 vezes. 3 vezes e parou. Quando ele parou, o profeta Eliseu ficou muito irado. Ele disse: olha, se você tivesse lançado 5, 6 vezes, se você tivesse lançado um pouco mais, a vitória sobre a Síria seria completa e total. Mas como você lançou somente 3 vezes, a tua vitória, ela será parcial, não será total. Muitas vezes eu olho para a vida de algumas pessoas e a gente percebe que elas são vitoriosas em algumas áreas, mas em outras áreas não são. Tem êxito em alguns momentos, em algumas circunstâncias, mas em outras não. Eliseu disse: olha, você precisa lançar 5 ou 6 vezes, porque somente 3 vezes você terá uma vitória parcial. Mas uma vitória parcial, ela não é suficiente, porque você venceu, mas não venceu no todo. Até hoje nós temos esse conflito que há com a Síria, esses problemas, essa guerra, algo que perdura até hoje. Poderia, quem sabe, isso ter sido acabado uma vez por todas, mas somente porque o rei Jeoás lançou 3 vezes a flecha, então ele não venceu totalmente os sírios, os arameus, porque ele não perseverou. Eu e você precisamos entender a importância de nós perseverarmos. Nós não podemos retroceder. Às vezes a pessoa pensa: não, já tentei 3 vezes, eu vou parar. Eu conheci um casal que me apaixonei e amei e se amo por toda a minha vida. E eles tiveram uma filha. O nome da primeira filha foi Maria Aparecida. Esse senhor, ele era mariano, devoto a Maria. Então, a primeira filha, Maria Aparecida. Mas eles tinham o desejo, esse casal, de ter um filho homem. E eles então criaram aquela filha, amaram, deram o melhor que puderam para ela. Mas eles queriam um filho homem e tentaram pela segunda vez. Segunda vez veio a Maria Helena. Veio uma criança que foi amada, amparada, desejada também, cuidada, mas eles queriam um filho homem, e eles então tentaram pela terceira vez, e na terceira vez veio a Maria Luísa. A Maria Luísa também foi amparada, amada, cuidada, protegida. Maria também, porque eles eram muito devotos, como já falei de Maria, né? E então veio a Maria Luísa. Mas eu louvo a Deus,
porque esse casal não desistiu. E na quarta vez, aí veio João Maria Rodrigues, sabe? E eu estou aqui hoje, graças a Deus, porque os meus pais não desistiram. Não desistiram na terceira vez. Não pararam, não desanimaram. Foram pela quarta vez e olha que privilégio. Eu estou aqui hoje, né, com 62 anos, né? Eu louvo a Deus porque os meus pais foram perseverantes. Eles não desistiram. Há pessoas que desistem e retrocedem muito cedo. A história conta para nós que Thomas Alves Edison, ele tentou por mais de 1000 vezes inventar a lâmpada elétrica, por mais de 1000 vezes. E quando alguém disse para ele, você fracassou, ele respondeu, eu não fracassei coisa nenhuma, eu apenas descobri mais de 1000 formas como não inventar a lâmpada elétrica, né? Eu não fracassei coisa nenhuma. A mãe do grande compositor Beethoven já tinha tentado gerar um filho por 3 vezes e tinha sofrido 3 abortos. Tentou por 3 vezes, mas teve 3 abortos. Tentou mais uma vez e veio Ludwig van Beethoven, um dos maiores compositores, grandes compositor, mesmo depois de, na sua velhice, já na sua idade um pouco avançada, ainda já ficou surdo, e mesmo surdo compôs uma das suas mais belas sinfonias, porque a mãe dele não desistiu. Porque não desistiu, tentaram mais uma vez. Vale a pena nós sermos perseverantes. Precisamos ser perseverantes. Eu sempre, quando falo sobre essa palavra, eu gosto de lembrar o exemplo de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é um exemplo para nós de perseverança. A história dele diz que esse homem com 31 anos de idade, ele abriu um comércio, um negócio, e ele faliu. Depois ele abriu novamente e faliu. Abriu outro comércio e faliu. Foi candidato a deputado federal nos Estados Unidos e ele perdeu. Tentou depois 2, 3 vezes e perdeu novamente. Foi candidato ao Senado, perdeu. Tentou novamente e perdeu. Depois foi candidato a vice-presidente, também perdeu. Quantas vezes ele perdeu? Mas ele não desistiu. Ele perseverou. Esse homem não desistiu. E no mês de março do ano de 1861, portanto, ele tinha 52 anos de idade. Com 52 anos de idade, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, porque ele não desistiu. Foi o 16º presidente dos Estados Unidos, um homem que tinha um espírito cristão religioso. E a gente olha para a vida e para a história desse homem, uma vida de luta, de muitas lutas, mas mesmo assim ele foi um grande vencedor. E algumas coisas que eu quero destacar para você na vida desse homem, Abraham Lincoln, além da perseverança, o que ele fazia? Ele gostava muito de ler, era de uma família muito pobre, e na época dele, ele morreu no ano de 1865, a lâmpada elétrica foi inventada somente 14 anos mais tarde, no ano de 1879, então na época dele não havia lâmpada elétrica, mas ele, apesar de trabalhar o dia todo, ainda à noite ele lia, ele aproveitava a luz da lareira para ler os seus livros, e com 21 anos de idade, naquela época, ele se tornou advogado, porque ele era perseverante. Mesmo na dificuldade, na luta, ele podia pensar, não tenho energia elétrica, não tem luz aqui na minha casa, eu não vou ler coisa nenhuma. Mas como ele trabalhava muito durante o dia, o tempo que sobrava era à noite, e à noite ele lia, e com 21 anos de idade, ele então se tornou advogado. Perseverança.
A vida desse homem fala de honestidade. Toda criança americana conhece a história de Abraham Lincoln. Certa vez, ele voltou um troco errado para uma senhora. Voltou $2 a menos de troco. Ele andou 6 quilômetros para ir atrás dessa senhora, para devolver esses $2 que ele tinha voltado a menos de troco para aquela senhora. Honestidade. Toda criança americana conhece essa história. Ele era um homem que tinha uma vida de intimidade com Deus. Quando a gente olha para os discursos de Abraham Lincoln, nós percebemos que todos eles são recheados de passagens bíblicas. Todas as suas falas, todos os seus discursos são citações bíblicas que ele coloca ali nos seus discursos. Ele também tinha um senso de humor muito bom, porque convenhamos cá entre nós, para que ninguém nos ouça, né? Você conviver com uma pessoa mal-humorada é difícil, né? Ou não é? Você diz bom dia para quê? Né? Por quê? Né? Você pergunta, como você vai indo? Né? Como vai a vida? Estou levando. A vida para essa pessoa é um peso. Ele diz, eu estou levando, como se estivesse carregando nas costas algo muito pesado. Como que você vai? Estou indo. Nossa, eu estou indo. Sabe, parece que aquela dificuldade, né? Você acorda de manhã, às vezes vê aquela pessoa mal-humorada, braba, de mal com a vida, mas Abraham Lincoln tinha um bom humor, um senso de bom humor, mesmo nos momentos de luta, de dificuldade. A gente olha para a vida dele, enfrentando grandes crises, ele era uma pessoa bem humorada. Ele, enquanto ele era presidente dos Estados Unidos, ele se candidatou para a reeleição, para ser candidato, para ser novamente presidente dos Estados Unidos. E ele recebia críticas, porque o momento que o país estava vivendo era um momento muito difícil, crise nacional, crise na nação. 1865, um problema muito grande nos Estados Unidos, uma grande crise, e ele recebia muitas críticas, porque era o presidente daquele momento, o presidente atual, e ele, certo dia, disse o seguinte: meus senhores, eu não acho que sou o melhor candidato. Ele tinha consciência, eu não acho que sou o melhor candidato. Também eu não sou o melhor homem para o nosso país. Mas quanto a escolher um presidente nesta hora de grande aperto nacional, eu quero mencionar para vocês um conselho que eu ouvi de um fazendeiro muito rico, um grande fazendeiro. Ele disse o seguinte: é melhor não trocar de cavalo enquanto se atravessa o rio. É melhor não trocar de cavalo enquanto se atravessa o rio. Mesmo no momento de crise, e ele dizendo, eu não sou capaz, eu não sou melhor que os outros, mas eu acho que não é hora de vocês mudarem, eu acho que não é hora de vocês trocarem. Está atravessando o rio, é perigoso mudar de cavalo. Uma frase assim, simples, que todo mundo entendeu, compreendeu naquele momento. São algumas coisas que a gente olha e vê na vida desse homem. E há um pensamento que diz o seguinte: existem homens que lutam um dia, e esses homens são bons. Eles lutam um dia e eles são bons. Existem outros que lutam um ano, e esses que lutam um ano, eles não são bons, eles são melhores do que os bons. Existem aqueles que lutam por muitos anos, e esses então são muito bons. Porém, existem aqueles que lutam a vida toda, e esses homens são imprescindíveis. Nós precisamos continuar lutando, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa o tamanho do problema. O que a gente não pode é desanimar, o que a gente não pode é retroceder, o que nós não podemos é desistir. A coisa não vai bem, a gente tem que continuar, nós temos que continuar caminhando, orando, pedindo para Deus uma estratégia,
pedindo para Deus uma saída, pedindo para Deus uma solução, mas é a perseverança que vai nos levar do outro lado. É através da perseverança que nós vamos vencer. A pastora Ludmila Ferber, ela tem um hino que diz assim: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levanta os seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos. A gente não pode parar. Eu quero pedir para que você se coloque de pé nesse momento. Eu, quando olho para a vida de alguns homens da Bíblia, eu olho e vejo perseverança, por exemplo, na vida de Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa. Deus disse que ele teria um filho, sabe? E ele tinha 75 anos de idade quando recebeu essa promessa, mas Abraão não desistiu. Ele continuou, ele foi peregrino numa terra estranha, ele perseverou e Deus deu para ele aquele filho, porque quando Deus promete algo para nós, Deus é fiel e Deus cumpre. Eu preciso esperar e aprender a esperar e depender de Deus. Eu preciso fazer a minha parte, porque a parte de Deus é claro que Ele fará. Eu não preciso e não posso ter dúvida de forma nenhuma. Eu não posso ser incrédulo nunca, de jeito nenhum, porque Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Ele vai fazer e fará nas nossas vidas. José ficou alguns anos na prisão, passou por lutas, passou por dificuldades, mas não desistiu dos seus sonhos. Noé foi perseverante construindo aquela arca. Ele poderia ter parado numa época que não chovia, nunca havia chovido sobre a face da terra. Ele recebe de Deus um projeto para construir uma grande arca e ele constrói essa arca. Ele não para, ele não desiste, Noé não desanima. A gente precisa olhar para a vida de Neemias. Neemias recebeu a função, a incumbência de restaurar os muros de Jerusalém, de construir os muros de Jerusalém. Teve lutas, Sanbalate, Tobias, teve dificuldades, fizeram de tudo contra Neemias. Ele precisava estar com uma mão a sua arma e com a outra mão trabalhando. Assim era a vida dele. E em 52 dias eles reconstruíram os muros de Jerusalém, porque não desistiram. Porque não desistiram. Alguns de vocês estão aqui hoje porque a mãe ou o pai de vocês não desistiu de orar por vocês, não parou de orar, mas continuou orando, insistindo, e você está aqui. Muitos de vocês hoje são resposta, quem sabe, da oração do seu pai, da sua mãe. Você está aqui hoje casado, não desistiu, não se separou, porque você viu uma oportunidade, você não desistiu. Você pensou, não, Deus vai me dar uma saída, Deus vai me dar uma solução. Nós ouvimos aqui testemunhos de casais que nesse final de semana foram abençoados ali no nosso acampamento, no encontro de casais. Alguns quase se separando, mas eles tentaram mais um pouco, tentaram mais uma vez, não desistiram. Não dá certo desse jeito, vamos fazer diferente, mas a gente não pode se separar. Nós temos uma frase que a Rede Aliança criou, e nós temos o nosso farol da família agora lá na igreja, né? Nós vamos começar a divulgar, pastor Randy e a Benusa, sobre o farol da família. Sabe, nós temos um espaço hoje para atender os casais. Então há uma frase que diz assim: se depender de nós, o casal não se separa. Tem uma frase que está lá no farol da família: se depender de nós, o casal não se separa. Nós vamos fazer de tudo. Se você nos procurar dizendo eu vou separar, você está enganado. Eu vou me separar, eu vou não sei o quê, você está separado. Nós vamos lutar com todas as nossas forças, todas as nossas armas. Existe uma rede de aliança de casais preparados
para ouvir você, para orar com você, para te aconselhar. Em nome de Jesus. O Farol da Família fica ali onde era a torre de oração ali na igreja, junto com a escola. Então é um local bem fácil, né? Eu não sei se já foi, quem sabe, distribuído, mas vai ser distribuído telefone de contato, tudo. O pastor Randy depois vai estar falando melhor sobre isso. Mas não pode desistir, não pode desanimar, você tem que perseverar. Algumas pessoas foram no médico e receberam um diagnóstico, de repente voltou para sua casa com aquele diagnóstico, ou com aquelas dores no seu corpo, e alguns, quem sabe, até pensando: e agora, o que eu faço? E essa enfermidade, essa doença, mas não se conformou, não parou por aí, buscou um outro médico, buscou um outro exame, buscou um outro parecer, orou, falou com Deus, e Deus deu uma solução, Deus deu uma resposta, sabe? De repente a pessoa busca um emprego, manda um currículo aqui, manda para lá, não dá certo, mas ele continua tentando, e com a bênção de Deus na vida dele, Deus vai abrir uma porta, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Então eu quero orar com você nessa noite, pessoas que às vezes têm pensado em desistir, em desanimar, ou achando que a sua causa é impossível. Eu quero dizer para você que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Deus tem uma resposta, uma solução, uma saída para você. E eu quero orar por pessoas nessa noite que estão esperando em Deus uma resposta, que estão esperando em Deus uma solução, que têm orado e pedido algo para Deus. Eu quero que você venha aqui na frente, se você crê, se você recebe essa palavra, se você quer tomar posse dessa palavra, eu quero que você rapidamente saia do seu banco, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Deus vai dar uma saída, Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar uma solução. Eu tenho certeza, independente da área, não desista, não desanime, sabe, não creia nesse conceito errôneo, dessa filosofia das 3 tentativas, e eu já fiz 3 vezes, não deu certo, vou parar. Não. Se tentar matar os teus sonhos, Vai falando com Deus nesse momento, o teu comece a conversar com Deus, diz para Deus, abre o teu coração, é para Deus. Numa cova e ferir, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando, Pode ser uma enfermidade, uma doença, não desanime. se lançar, Quem sabe o teu casamento está passando por uma fase difícil, não desista, não desanime. perdeu a visão. Quem sabe uma porta de emprego que você está desista, buscando, não pare de crer, os sonhos de Deus abra o seu coração nessa hora, jamais vão morrer. fale para Deus, chore para Deus, Não conte para Deus, desista, compartilhe não pare de com Deus. lutar, não pare de adorar, levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Yeah. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar
matar os teus sonhos. Eu queria que os nossos pastores, os nossos líderes venham aqui. O teu Abrace alguém que está aqui. Ore junto com alguém. Dê um abraço, ore com alguém. Demonstre um carinho, uma atenção especial para essa pessoa. Se tentar matar você os pode teus chorar. sonhos, Abra o seu coração nessa hora. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Fala com Deus. Abre o seu coração para Deus. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Coloque a mão no ombro do seu irmão e cante para ele assim, ó, recebe a cura, recebe a... Declare na vida dele, recebe a unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Espírito Santo de Deus, quero te agradecer, Deus, pela vida desses jovens, desse homem, dessa mulher, deste casal, desse adolescente, dessa criança, dessa mulher, desse homem. Eu quero colocar nas tuas mãos. Eles estão aqui na frente, Deus, porque eles estão dando um passo, dizendo: eu confio no Senhor, eu tenho esperança e eu vou perseverar. Eu vim aqui na frente, Senhor Deus, para demonstrar, dando um passo de fé, dizendo que eu creio, e que aquilo que o Senhor tem para mim vai acontecer no seu tempo, mas vai acontecer em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer. Abençoa, estende as tuas mãos, vai tocando agora, Deus, de fato mesmo essas vidas. Dá, Deus, uma solução, mostra uma saída, abre, Deus, uma porta. Jesus, nós estamos aqui pregando em algo que nós cremos. Nós falamos de algo que nós cremos, Senhor Deus. Não estamos falando de utopia, mas estamos falando num Deus que é vivo e que para o Senhor não há nada que seja impossível. Abençoa, Deus. Ah, Jesus, essa lágrima derramada, recebe essa lágrima nessa noite. Recebe, Deus, essa lágrima. Recebe, Deus, essa lágrima e dá uma solução, e dá uma resposta, e entra com uma providência, em nome de Jesus. Eu creio, e nós tomamos posse dessa bênção, e nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos perseverar, vamos continuar, porque sabemos que o Senhor nos dará resposta, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, abrace alguém que está do seu lado, diga uma palavra profética, libere algo de Deus,
na vida de alguém, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.